Meus irmãos e meus amigos, eu saúdo a todos em nome de Jesus. Queremos, nesta oportunidade, orar ao Senhor, dando início a mais uma escola bíblica online, escola bíblica dominical online. Eu quero convidar a você que está em sua casa, em sua residência, para orar conosco a partir deste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus maravilhoso e santo, Senhor da glória, louvamos o Teu nome, ó Deus, te damos graças, ó Pai, por mais um dia que o Senhor nos dá, Senhor, de nos levantarmos, ó Pai, e de podermos aprender um pouco da Tua palavra, Senhor. Queremos colocar em Tuas mãos, Senhor, os professores, ó Deus querido, e a todos quantos nos acompanham, ó Pai, através da live nesta manhã, Senhor. Em nome de Jesus, receba em Teu trono, Senhor, nosso louvor, nossa adoração a Ti, Senhor, para a glória do Teu nome. É no nome de Jesus, ó Deus, por quem oramos a Ti, em nome de Jesus, por quem Te agradecemos, hoje e sempre. Amém. Nós vamos cantar os hinos congregacionais com o presbítero Girnaldo. Logo em seguida, eu vou convidar a irmã Maria Helena, professora, que estará nos ensinando também nesta manhã, para fazer a leitura devocional. E em seguida, o pastor Ivanildo Costa estará orando, agradecendo ao Senhor. Também tenho o prazer de saudar a todos em nome de Jesus. 358 na harpa cristã. Os fiéis oravam unidos no cenáculo ao Senhor, quando foi do céu descido o real Consolador. Senhor, manda já o Teu poder. Senhor, manda já o Teu poder. Senhor, manda já o Teu poder e batiza cada um. Qual um vento veemente, o poder a casa encheu. Línguas vieram sobre os crentes, vai de fogo lá do céu. Senhor, manda já o Teu poder. Senhor, manda já o Teu poder. Senhor, manda já o Teu poder e batiza cada um. Noutras línguas se falaram, como Cristo concedeu. Do Espírito transbordaram, exaltando o Rei dos céus. Senhor, manda já o Teu poder. Senhor, manda já o Teu poder. Senhor, manda já o Teu poder e batiza cada um. O poder foi prometido para os servos do Senhor, é para todos concedido, se o pedirem com fervor. Senhor, manda já o Teu poder. Senhor, manda já o Teu poder. Senhor, manda já o Teu poder e batiza cada um. Senhor, manda já o Teu poder. Senhor, manda já o Teu poder. Senhor, manda já o Teu poder e batiza cada um. Amém. Essa oportunidade em nome de Jesus. Saúdo a todos pela live nesta manhã, no nome do Senhor Jesus.
Estamos reunidos para mais uma escola bíblica dominical online e esperamos que o Espírito Santo de Deus nesta manhã fale aos nossos corações. Nossa leitura bíblica, classe, está no livro de Marcos, capítulo 16. Para você que não tem a revista, pode acompanhar. 14 a 20, diz assim a palavra do Senhor. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter feito o falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Vamos orar, irmãos. Nosso Deus, nosso Pai que está no céu, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade nessa manhã de estarmos aqui, Senhor, juntos para celebrar o teu santo nome. Nós queremos te agradecer, Senhor, pela vida dos nossos irmãos que aqui estão, pelos que nos acompanham, Senhor, nas suas casas ou em qualquer lugar onde estejam. Deus amado, nós te agradecemos pela tua presença em nosso meio. Pedimos, Senhor, nessa manhã, pela a lição, Senhor, a qual nós vamos estudar, que possamos absorver nos nossos corações. Abençoa os nossos professores, Senhor, dá sabedoria. E te agradecemos também pela leitura da tua palavra que foi lida nessa manhã, Senhor, que possamos ir ao mundo pregar a tua palavra, as boas novas de salvação. Fica conosco no nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Nesta manhã de domingo nós estaremos estudando a lição de número 11, compromissados com a evangelização. O texto áureo encontra-se em Romanos capítulo 1 e versículo 16, que diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. A verdade prática desta lição é a nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos, mediante o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nos torna servo de todos. O objetivo geral da nossa lição é o seguinte: conscientizar a respeito do compromisso com a evangelização. E os objetivos específicos são mostrar a evangelização como uma prioridade dos pentecostais, de toda a igreja do Senhor. Enfatizar que Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. E argumentar que o Novo Testamento destaca a obra missionária na esfera local e transcultural. Então, estes são os objetivos da nossa lição. Ao término dela, estaremos com estes objetivos colocados diante de nós e com a oportunidade de, ao aprendermos, vivermos e praticarmos para a glória de Deus. Neste momento, nós vamos cantar mais um hino. Eu vou convidar o irmão Daniel Filho para cantar um louvor, para entoar um louvor ao Senhor. E logo em seguida a gente vai estar dando início à explanação da lição nesta manhã. Hoje o corpo de professores, de professoras, né? Hoje é o trio de professoras, a irmã Keila, a irmã Clayton, a irmã Maria Helena. As três estarão aí dentro do seu tempo, trazendo a explanação desta maravilhosa lição para esta manhã de domingo.
E esperamos e desejamos que você que está em casa nos acompanhando, assistindo através da live, compartilhe a live para que o máximo de pessoas seja alcançado e também aprenda esta palavra, receba esta lição em sua vida, em seu coração e seja abençoado, seja abençoada para a glória do nome do Senhor. Vamos cantar com o irmão Daniel, enquanto isso a gente contribui, né? Você que está em casa também pode separar aí sua oferta e depois entrar em contato com o nosso tesoureiro, o presbítero Girnaldo, e ele estará indo aí com certeza buscar a sua oferta, porque ofertar também é cultuar ao nome do Senhor. Então vamos cantar e contribuir, em seguida a gente volta para a glória de Deus. Em nome de Deus Pai, Deus Filho, Deus e Espírito Santo, santo é o teu nome. Eu saúdo a amada igreja em nome de Jesus Cristo, amada igreja. Como é bom estar aqui na casa do nosso Pai, né? E orando pela população de Apodi, que Deus vista todos nós da sua armadura, para que a gente fique protegido e não venha a ser cometido por esse mal que está aí atormentando famílias, matando pessoas, que a gente seja cada vez mais protegido pelo nosso Deus. E vamos louvar ao nosso Deus e pedir a Ele que continue nos abençoando. Quantas vezes quiseste então mudar teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão, oh, irmão. Eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero te dizer: Deus mandou, Ele te ama assim como tu és. Mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, meu Senhor, estende a tua mão. Venha por mim. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aí angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim, gozarás perfeita paz. Quantas vezes quiseste então mudar Teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão, ó irmão. Eu sei que foi ruim,
Deus manda eu te dizer uma coisa: Ele te ama assim como tu és. Mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, Deus, Senhor, estende a sua mão. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Angústias vão ter fim, voltarás perfeita paz. Você que está aí do outro lado, assistindo a EBD, a escola dominical, aqui você ouve a palavra de Deus, aqui você ouve, e aqui você é protegido. Tenha fé, se apegue a Ele, busque a Ele, clame a Ele, que Ele vai ouvir, a sua mensagem vai subir, e ela desce o mais rápido possível para atender você, porque Deus, Ele quer, Ele sabe do seu problema, Ele sabe o que você está passando na sua vida, mas Ele quer ouvir a sua palavra, porque Ele acha bonito a sua voz. Você que está aí do outro lado, faça isso, busque Ele, tente, não desiste, mais uma vez, tente. Amém, amém. Obrigado por essa grande e maravilhosa oportunidade, em nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Compromissados com a evangelização, é a lição de hoje, é o tema da nossa lição de hoje. Eu vou convidar aqui a nossa irmã, acho que é Maria Helena, não, irmã Keila, desculpa, irmã Keila, que vai iniciar a explanação da lição nesta manhã. E enquanto isso a gente vê aqui a nossa introdução. A irmã Keila vai trazer para nós a evangelização como prioridade. E a introdução diz: o reino de Deus cresce à medida que os pecadores vão se convertendo ao Senhor Jesus. A igreja é a única agência do reino de Deus escolhida pelo Senhor Jesus para levar a mensagem do evangelho a um mundo que perece por causa do pecado. Com isso, nós estamos dando continuidade ao trabalho que Jesus começou. E isso aponta para a importância da evangelização e da obra missionária. Que é a introdução da nossa lição. E agora eu passo a palavra à irmã Keila para trazer para nós a explanação do primeiro tópico, a evangelização como prioridade. Graça e paz, meus amados irmãos, nós louvamos a Deus, por mais essa oportunidade de estarmos aprendendo da sua palavra. Hoje um tema bastante importante, para nós. Nós estamos aí com a revista Verdadeiro Pentecostalismo e a lição de hoje muito propícia, compromissados com a evangelização. É uma lição que vai nos chamar à responsabilidade, Uma lição que vai nos despertar para a obra que nós devemos fazer como igreja do Senhor e num momento bastante propício, momento em que nós estamos vivendo. Nunca se foi tão necessário pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E o nosso primeiro ponto é a evangelização como prioridade. E a nossa revista nos diz assim: o Evangelho não é uma mensagem alternativa. Trata-se de uma questão de vida ou morte. Nós não podemos dizer: nós não vamos pregar o Evangelho. Vamos deixar para pregar o Evangelho mais tarde, outro dia. Não. Não é uma mensagem alternativa.
Pelo contrário, a palavra nos diz que nós devemos pregar a tempo e a fora de tempo, né? Pregar o evangelho todos os dias. Por quê? Porque é uma questão de vida ou morte. Vida para aqueles que aceitam a Jesus como Salvador e morte para aqueles que o rejeitam. Então, é uma mensagem que precisa de uma decisão. E uma decisão de vida ou de morte. E é uma tarefa de todos nós, né? Nós vemos aí que Jesus, em Marcos 16:15, ele diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, é tarefa de todos nós. E aí o nosso primeiro subtópico diz, o evangelho vai explicar, né, a origem da palavra, que ela vem do grego, do advérbio eu e angélia, que juntos significam mensagem, notícia, boas novas. Então, o evangelho é uma mensagem de boas novas, uma mensagem de boas notícias. E é por isso que nós devemos pregá-la. É uma mensagem que traz esperança, que traz vida. E como o nosso ponto fala sobre a evangelização como prioridade, o que é que vem ser, então, a evangelização? O evangelho são as boas novas, as boas notícias. E a evangelização, o que é? A evangelização nada mais é do que a exposição do evangelho de Cristo. É a sua proclamação, né? E aí nós vamos ver lá em 1 Pedro 2:9, Pedro vai dizer: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Aí a gente fica bem feliz, né? Porque nós somos tudo isso. Mas para quê? E aí vem a questão que a gente não quer responder e nem quer assumir. Para anunciar as boas novas. Para anunciar o evangelho. Para anunciar aquele que transportou você do reino das trevas para o reino da luz. Nós não fomos chamados para ser geração eleita para ficarmos sentados nos bancos, ou só para usufruir das bênçãos espirituais. Nós fomos escolhidos para anunciar. Essa é a tarefa primordial da igreja de Jesus. E aí eu lhe pergunto, você está anunciando? Ou melhor, que tipo de mensagem você está anunciando? O que é que você tem feito nas suas redes sociais? Que tipo de pregação você está propagando nas suas redes sociais? Qual é a mensagem? É mensagem de vida? É mensagem de transformação? É mensagem de cura ou é mensagem de terror, de pânico? Porque é o que nós temos visto nas redes sociais ultimamente. Nós estamos vivendo um momento muito difícil e os crentes, eu estou falando aqui para crente, em vez de usarem esse momento e essas mídias para propagar o reino de Deus, ficam trazendo más notícias. Nós não fomos chamados para sermos propagadores de más notícias. Nós também não fomos chamados para promover políticos. Nós não fomos chamados para promover ideologias. Nós fomos chamados para pregar o evangelho. A gente precisa parar nesse momento que nós estamos vivendo e assumir verdadeiramente a nossa posição. A igreja está perdida. Né? A gente abre a boca para dizer, eu sou igreja. Mas não quer assumir as responsabilidades da igreja.
né? A gente não quer assumir as nossas responsabilidades como igreja do Senhor. E hoje, nessa manhã, Deus está lhe convocando. Ei, se levante, acorde, desperte e vá proclamar o meu evangelho. Pare de conversar bobagens nas do evangelho, porque o que vai resolver a situação é o evangelho. É o evangelho de Jesus. Por quê? Porque o evangelho é a mensagem de Cristo que salva o pecador. João 3,16, muito bem conhecido de nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o meio que Deus usa para a salvação de todo aquele que nele crê. É só por meio do evangelho que o ser humano conhece a salvação na pessoa de Jesus. E aí eu quero trazer mais um adendo aqui, né? Ou complementar. O que transforma, o que salva, o que muda situações é a pregação do evangelho. O evangelho genuíno. Não é o pensamento de fulano de tal, não é a ideologia de cicrano, não é o que o meu pastor diz, mas é o que o evangelho de Jesus diz. O que tem acontecido é que hoje estão pregando e não está havendo transformação, não está havendo libertação, não está havendo cura. Por quê? Quando a gente vai ouvir as pregações direitinho, né, a gente observa que não estão pregando o evangelho. Se prega tudo, menos o evangelho. Palavras de autoajuda é bom, mas não resolve. O que resolve é a pregação do evangelho. O segundo subtópico da nossa lição, o único Salvador do mundo. O evangelho são as boas novas que falam do reino de Deus, da salvação e do perdão dos pecados na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso a questão da urgência, porque só existe um Salvador. Em toda a Escritura você não vai encontrar outro Salvador. Em todo relato bíblico você não vai encontrar outra pessoa que deu a sua vida pelos pecadores. Apenas Jesus. Então só existe um Salvador no mundo. Por isso que a pregação do evangelho é uma necessidade imperiosa, porque não existe salvação sem Jesus, né? Não existe salvação sem Jesus. Não existe. E o campo é o mundo. E isso nos mostra a grande responsabilidade da evangelização, tanto local como a mundial. Porque Jesus disse, o campo é o mundo. Ah, irmão, onde é que eu devo pregar? O mundo. O mundão está aí. As pessoas estão aí. Seus vizinhos estão aí. E hoje, com a tecnologia, nós alcançamos mesmo o mundo. Qual é a desculpa para não fazer, para não realizar? Ah, porque nós estamos numa pandemia, nós não podemos sair de casa. Sim, mas o seu WhatsAppzinho, o seu Facebook, o que é que você está fazendo com ele? Evangeliza, prega, fala a palavra de Deus. O nosso terceiro subponto, uma agência legítima, né? A igreja de Deus é a agência legítima que tem autoridade, que recebeu a ordem para pregar o evangelho. E isso é muito sério. Isso é seríssimo, sabe por quê? Porque cada alma que vai desse mundo sem Jesus, de quem é a culpa? Da igreja. Se você não está fazendo a sua tarefa,
Se você não está pregando o evangelho, as almas que vão perecendo vão ficar na sua conta também. Isso é muito sério, muito sério. E nós precisamos entender, né? Nós precisamos compreender isso. E além de entender e compreender, nós precisamos tomar uma atitude. Nós precisamos fazer a nossa parte. E a revista vai dizer, o Senhor Jesus constituiu a igreja como única agência do reino de Deus na terra, encarregada de anunciar essas boas novas de salvação. E aí a gente tem que entender que o evangelho, além de ser um mandamento, né, Jesus disse, ide e pregai o evangelho, ele é também uma obrigação. Que eu ache bom, que eu ache ruim, eu tenho que pregar. Né? Eu tenho essa obrigação de pregar. Por isso é necessário a mobilização de toda a igreja para que essas metas sejam alcançadas. Qual metas? Alcançar as almas, divulgar o reino de Deus. E aí a gente vê que cada crente, no tempo da igreja primitiva, no início da igreja primitiva, eles eram prósperos ganhadores de almas. Atos 8:4 vai dizer, mas os que estavam dispersos foram por toda parte anunciando a palavra. Por isso que a igreja primitiva crescia e se multiplicava rapidamente. Por isso que todo o mundo do tempo de Paulo foi alcançado. Porque os crentes entenderam que além de ser um mandamento, era uma responsabilidade, era uma obrigação. Então, por onde eles passavam, eles pregavam, eles anunciavam o evangelho de Jesus. E aí nós também devemos seguir esse modelo, né? O modelo da igreja primitiva. Jesus, ele foi enviado ao mundo para suprir as nossas necessidades. E isso tudo é feito mediante o evangelho. Portanto, devemos agir como agiu assim também o apóstolo Paulo na pregação do evangelho. Tudo que Jesus realiza em nossa vida, irmãos, foi por causa do seu sacrifício. E essa é a mensagem do evangelho. Então, tudo se realiza mediante o evangelho, mediante a pregação do evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. E aí eu gostaria de ler em Mateus, capítulo 10. Se você tem alguma dúvida, né? Porque tem muitos crentes que dizem, eu não sei como é a missão, como é que faz a missão. Leia o capítulo 10 de Mateus. Jesus ali explica bem direitinho para nós como é que se realiza a missão. E aí eu vou ler dos versos 16 ao 18, que nos diz assim a palavra de Deus. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. Sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. O que é que Jesus está dizendo aqui? A tarefa não é fácil, né? Olha, eu estou colocando vocês como os cordeirinhos no meio de lobos. Né? Não é fácil, não vai ser fácil. E quando ele fala aqui, acautelai-vos dos homens, que eles vão lhe levar aos tribunos. Nós estamos chegando nesse ponto aqui já. Né? Nós estamos chegando nesse ponto. Tenham cuidado com os homens, porque eles vão levar vocês. Mas vocês não se preocupem, não, porque eu vou estar com vocês. E aí, quando a gente lê o livro de Atos, né,
que é o primeiro livro que relata a história da igreja, registra o início da caminhada cristã, nós vamos ver a ação do Espírito Santo em toda a pregação que era feita pelos servos de Deus. E aí a gente observa quão importante é a ação do Espírito Santo. Quão importante é nós estarmos vestidos e revestidos, né, do Espírito Santo. Quando a gente lê, por exemplo, Atos 2, nós encontramos a pregação de Pedro. E a gente sabe o resultado da pregação de Pedro. Muitas almas aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador. No capítulo 8 de Atos, nós vemos a pregação de Filipe aos samaritanos e também ao eunuco, né? No 10, a gente vê a pregação de Pedro na casa de Cornélio. E a salvação aconteceu, né? Do 13 em diante, aí nós vemos as viagens missionárias de Paulo. Ele pregando em Atenas, diante das autoridades romanas. E aí eu passaria o dia todo aqui dizendo a vocês, né, os feitos de Paulo. E não daria tempo de terminar. Mas o que eu quero chamar a atenção é que nós vemos a ação do Espírito Santo em todos esses momentos. Em todas esses eventos nós vemos o Espírito Santo agindo. Atos 10 e 44 eu vou ler. Para vocês terem uma noção do que eu estou dizendo aqui, né? Atos 10. Olha aí. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse sobre os gentios. Era uma coisa extraordinária, né? Você estava aqui pregando e o Espírito Santo ali confirmando o que você estava dizendo, através de salvação, através de cura, através de batismo, né? E muitas outras coisas. Atos 4, mais um texto, 29. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do Santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós pregamos a palavra, mas quem vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Quem vai fazer as maravilhas é o Espírito Santo de Deus. Você pode ver que eles dizem assim, eles pedem a Deus para que Deus conceda ousadia para pregar. Aí eles dizem, enquanto a gente prega, o Senhor faz as maravilhas. O Senhor vai estendendo as mãos para curar, para batizar, para salvar. Hoje está ao contrário, a gente pensa que é a gente quem faz. Além de não estar pregando a palavra, né, a gente prega a nossa vida, o que aconteceu com a gente, o que a gente comeu, o que a gente bebeu. E ainda quer fazer os milagres, as maravilhas. Isso não vai funcionar nunca. Porque a nossa função é apenas de pregar a palavra. As maravilhas e as conversões é do Espírito Santo. Vamos botar as coisas nos seus lugares. Esse negócio de, fulano é ganhador de almas. Não é. Você não é ganhador de almas, você é pregador da palavra. Se limite só a pregar a palavra, pelo amor de Deus. Deixe o resto que o Espírito Santo resolve. Agora nós não estamos pregando a palavra, nós não estamos buscando a ação do Espírito Santo e a gente quer que as coisas aconteçam. Deus tenha misericórdia de nós.
Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus. O Evangelho é poder. Eu não sei por que a gente procura tanto pregar outras coisas. Porque está aqui. É o poder de Deus. A gente não precisa nem mais, nem menos do que isso. Pregar o Evangelho. Que nessa manhã, você e eu, nos levantemos e vamos pregar o Evangelho. Vamos buscar a presença do Espírito Santo, a unção do Espírito de Deus. Vamos buscar a ousadia, Como os servos pediram aqui em Atos: Senhor, nos dá a ousadia para pregar a sua palavra. A gente só precisa disso. A gente não precisa mais do que isso. Porque o resto, o Espírito Santo fará. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. É verdade. Aí a explanação da palavra ao nosso coração. Agora nós vamos para a síntese desse tópico. A síntese é: o Evangelho é uma questão de vida e morte. Por isso, a evangelização é uma prioridade. Nós vamos agora para o segundo tópico da nossa lição. A nossa irmã Clayton, a professora irmã Clayton, está na incumbência de trazer esta reflexão, esta palavra, este ensinamento. Eu convido a mesma para tomar aqui o seu lugar e trazer para nós. O tópico 2, Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Vamos então aprender sobre este tópico com a nossa irmã Clayton. Graça e paz a todos que estão nos ouvindo nesta manhã. Que o Senhor abençoe grandemente este dia. Que vocês, através dessa palavra, se sintam alimentados, se sintam fortalecidos e direcionados. Porque uma das coisas que tem nos faltado, como igreja do Senhor, nesses últimos tempos, é o foco. O foco, a falta de foco, cada um seguindo numa direção, cada um seguindo num propósito. A falta de foco tem nos atrapalhado muito e tem nos distanciado de fazer aquilo que nós deveríamos fazer, que é pregar esse Evangelho. O segundo tópico, Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. O objetivo que a revista nos traz é que nós devemos enfatizar que Jesus morreu para salvar todos. Não foi um grupo, não tem uma elitização, não tem uma discriminação. Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. E aí eu gostaria de começar, antes de explanar, eu gostaria de começar com um texto de Mateus, capítulo 9, e versículo 36, que diz assim: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Quando eu vejo esse olhar de Jesus para a humanidade do seu tempo, eu me sinto convocada a pedir graça a Deus para ter essa mesma visão com relação à humanidade nos nossos dias. Estão aflitos, exaustos, como ovelhas que não têm pastor. E nós, Igreja do Senhor, quando nós cumprimos o nosso ID, quando nós pregamos esse Evangelho, quando nós esclarecemos o que Jesus pode fazer na vida dessas pessoas, quando nós vivemos esse Evangelho de tal forma que elas podem ver Jesus na nossa vida, e elas aceitam a Jesus como Salvador e Senhor das suas vidas,
elas tomam uma direção. Elas não são mais essas ovelhas que não têm pastor. Elas conseguem ter uma direção na sua vida. Elas mudam de vida pelo poder transformador do Evangelho. Mas aí, nós, às vezes, como Igreja do Senhor, queremos excluir as pessoas por achar que a gente já foi alcançado, recebeu a salvação, está tudo bem, está muito bem, está tudo bom. Então, eu vou ficar aqui na minha comodidade e as pessoas que procurem. Mas não foi assim que aconteceu, porque nós fomos alcançados por causa da pregação desse Evangelho. Jesus morreu para salvar todos. A extensão da obra expiatória de Cristo tem sido um debate ao longo dos séculos, mas especialmente depois da Reforma Protestante. Aí vem o primeiro ponto, que é a questão da teologia, né? O que é que aconteceu depois da Reforma Protestante? Tinha coisas erradas que estavam acontecendo na igreja e que a Reforma Protestante foi pontual, ajudou a combater, né, direcionar, mas nós devemos entender que a salvação de Jesus, ela e seus propósitos estão registrados na Bíblia. É a palavra de Deus que deve ser o nosso fundamento teológico. Não é a intermediação do teólogo A, do teólogo B, não é a visão do teólogo A e do teólogo B, por mais abençoado que ele tenha sido, por mais que o seu papel na sua época, no momento em que ele viveu, tenha sido vital para a igreja. Mas como seres humanos, que nós sabemos que todos nós, seres humanos, temos os nossos defeitos, fazemos às vezes coisas ou cometemos erros que podem sim nos atrapalhar e atrapalhar as outras pessoas. Então nós temos que, vamos dizer assim, direcionar o nosso pensamento, a nossa visão para a palavra de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Toda a palavra foi escrita para o nosso ensino, toda a palavra foi escrita para a nossa edificação. E aí, respeitando essas pessoas, esses teólogos, esses reformadores e os seus papéis, mas, infelizmente, muitas pessoas se detêm às ideias, às ideologias, aquilo que eles defenderam e deixam a palavra de Deus de lado. E aí colocam em discussão a questão da salvação ser para todos ou ser para um grupo. Então, a nossa recomendação nessa manhã é que nós deixemos de lado tudo que nos atrapalha, como a própria palavra diz, e nos deter à palavra de Deus. Devemos nos deter à palavra, porque a palavra, sim, é a verdade, né? Os teólogos e os reformadores tiveram os seus papéis, mas se disseram alguma coisa e nós, examinando a palavra, percebemos que não está de acordo com a palavra, com quem é que nós vamos ficar? Com a palavra, né? Então, lá em 2 Timóteo, ele vai nos dar uma recomendação com relação a isso. 2 Timóteo, capítulo 3, aliás, versículo 14, vai nos dar uma palavra para que a gente entenda a posição que devemos tomar. Diz assim, 2 Timóteo 3, 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo que de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, às vezes, a gente encontra muita tortura justamente porque o homem de Deus não está apegado à palavra de Deus, está apegado a outras leituras, a outras teorias, a outros textos, e não tem os analisado de acordo com a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é o nosso norte, ela é quem nos diz a verdade, ela é quem nos direciona.
Então, se alguém diz alguma coisa, eu devo examinar aquilo que aquela pessoa está pregando de acordo com a palavra de Deus para mim saber se está correto ou não. Os crentes da igreja primitiva faziam isso. Examinavam, né, de acordo com a palavra. E é isso que nós recebemos de recomendação para fazermos. Vem o segundo tópico. Por que a gente discute isso? Por causa que a palavra está sendo deturpada no sentido de dizer que Jesus morreu por um grupo de pessoas, eleitos, predestinados antes da fundação do mundo, né? E a palavra, como um todo, o que é que ela diz? Por quem Jesus morreu? Por quem foi que Jesus morreu? O que é que a palavra diz? O que é que a palavra diz lá no texto que a gente leu, como leitura? O que é que a palavra nos direciona? Lá em Marcos, capítulo 15, capítulo 16, aliás, versículo 15. E disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Se ele já tinha escolhido um grupo, por que esse direcionamento? Por que esse direcionamento? Tem lógica. Jesus dizer, ide por todo mundo e pregai a toda criatura, se ele tivesse morrido só por um grupo. Tem sentido isso? O versículo que a gente tem como áureo diz assim, Paulo diz, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro judeu e também do grego. Aqui falando daqueles que eram a nação descendente do povo de Israel e dos gentios. Então me digam, meus queridos, se a gente pegar a Bíblia e ler, sem tirar texto do contexto, porque os que defendem essa questão de que Jesus morreu por um grupo, tiram o texto lá do contexto e analisa de acordo com a sua vontade. Porque as pessoas elas têm tentado ajustar a Bíblia aos seus interesses, aos seus, vamos dizer assim, aos seus querer. Nós somos melhores. Não, nós não somos melhores que ninguém. Todos pecaram e estavam destituídos da glória de Deus. Mas pela sua graça, que se manifestou através de Jesus, todos têm a oportunidade de se encontrar com Jesus. Todos têm a oportunidade de redenção. Então, por quem Jesus morreu? Por todos. Jesus morreu por todos. Aí vem a questão da expiação limitada, que são esses que defendem que Jesus não morreu por todos, só por um grupo. São os eleitos, são os predestinados. Essa teoria não está em consonância com a Bíblia, com a palavra de Deus, por mais linda que ela seja, né? Eu sou escolhido, eu sou eleito, então eu posso fazer o que eu quiser, que eu já fui eleito, predestinado e está tudo bem, está tudo certo. E o resto do mundo está aí jazendo no maligno e vão todos para o inferno. E eu estou aqui muito bem, muito bom. Não é assim que as coisas funcionam, né? Essas pessoas, elas vão para aquele texto de Romanos, capítulo 29 ao 30, ou Efésios de 1 ao 4, que fala dessa questão da presciência de Deus, né? Que Deus, ele já sabia, por sua presciência, do que o que iria acontecer, de que o homem ia pecar, de toda a trajetória. Mas isso não quer dizer que ele excluiu uma parte dos que ele criou e determinou a salvação só para alguns, né? No 2a, diz assim: a expiação limitada trata-se da ideia de que Jesus morreu apenas por um grupo restrito de pessoas escolhida desde antes da fundação do mundo. Aí você lê esses textos aí de Romanos 8, do 29 ao 30, Efésios de 1 a 14, que eles se baseiam nesse texto aí. Tal pensamento vem de uma visão teológica, né, equivocada. As pessoas interpretam o texto sem o contexto, tiram o texto do contexto e analisam ao seu bel querer
e passam para as outras pessoas esse ensinamento errado. O que é que nós temos como palavra de Deus? Que todos os homens são alvo do Evangelho. Que Jesus disse que nós devíamos pregar a toda criatura. Lá em 1 Timóteo 2:4, diz que ele quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Mas esses teólogos, eles rejeitam essa linha de pensamento, né? Colocam essa linha de pensamento de lado e acham que a salvação é só para um grupo, acreditam nessa expiação limitada. Jesus veio morrer só por um grupo, uma elite, uma determinada parcela da humanidade, mas isso não está à luz da palavra de Deus. Aí a gente vai à palavra de Deus, lê a palavra de Deus e encontra esse versículo de 1 Timóteo 2:4, que diz claramente que ele quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. O problema não é Deus escolher uma elite, escolher um grupo. O problema é a humanidade não querer Deus, não aceitá-lo, não aceitar Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Mas Ele veio morrer por todos. A salvação está para aqueles que creem, que aceitam, que confessam. Isso é o que a palavra nos diz, é o que a palavra nos ensina. O problema é se prender a muitos textos, a muitas leituras e deixar a palavra de lado. Aí é onde está a tortura que eu acabei de dizer. O foco. Porque as pessoas, elas começam a ler, eu não estou dizendo que a gente não pode ler. A gente pode ler outros textos que não seja a palavra de Deus. Mas fazer como Paulo nos orienta, examina e retém o bem. E o que é o bem? É aquilo que está de acordo com a palavra. Se não está de acordo com a palavra, então eu rejeito totalmente. Porque a minha base de fé é a palavra de Deus. Não é o que o teólogo A, B, C, por mais estudioso que seja, diz, mas é a palavra de Deus. É ela que eu devo me limitar. Aí vem aquilo que nós, como igreja, defendemos e que está na palavra de Deus, que a expiação é ilimitada. O que é que isso significa? Que o Senhor Jesus morreu por toda a humanidade. E aí vamos à palavra, porque já que a gente está dizendo que a palavra é a fonte, então nós vamos à fonte. Em 1 João, no livro de 1 João, aí eu digo para você, se alguém vem lhe perguntar e você não sabe, como é que você vai se defender dessas heresias? Como é que você vai se defender dessas situações embaraçosas que muitas vezes as pessoas nos colocam por causa da falta do conhecimento? As pessoas leram lá livro tal, livro fulano, livro ciclano e vêm nos interpelar. Aí onde é que nós vamos nos basear para rebater essas teorias? Na palavra de Deus. Lá em 1 João 4:14 vai dizer assim, olha, vamos ao contexto primeiro. 4:14. O que era que João estava falando? Que Deus é amor. Ele estava falando de Deus como a fonte do amor, como a personificação do amor. João estava falando disso, certo? Aí lá no versículo 14, ele vai dizer assim, e nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Está entendendo? A palavra está dizendo isso. Não está dizendo que ele veio morrer por um grupo. Lá em 1 João, também em 1 João, um pouco antes, no capítulo 2, de 1 João, versículo 2. Vamos ao contexto. O que era que o evangelho de 1 João estava falando aí? Ele estava falando sobre que Deus é luz e estava esclarecendo sobre o pecado, a confissão do pecado, o perdão e a propiciação.
O contexto do texto é esse. Aí o que é que vai dizer o versículo 2 do capítulo 2? Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Isso é o que a palavra diz. Texto dentro do contexto. Falando sobre esse assunto, é isso que a palavra diz. Que Jesus veio morrer por todos. Que ele é a propiciação, ele é o sacrifício verdadeiro, real, que redime o homem, que o aceita, que o confessa como Salvador e Senhor da sua vida. É um erro grave afirmar que a expiação é limitada. Quando lá naquele versículo que é tão conhecido, João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu filho, o seu único filho, para morrer. Então não foi por um grupo, não foi por uma elite, foi pela humanidade. Aleluia. E Jesus morreu por todos. E queira Deus que aqueles que estão nos ouvindo nessa manhã, que não aceitaram ainda, se convertam. E que você, servo do Senhor, que não entendeu ainda a gravidade do momento, a necessidade da situação, se coloque no lugar das pessoas que estão como ovelhas, que não têm pastor. Você que conhece o Evangelho, você que sabe que Jesus é real, que Ele pode transformar as vidas, você tem uma obrigação de falar para as pessoas: olha, não importa o quão grave tenha sido o seu pecado, não importa o quão distante você esteja, Deus pode lhe transformar a sua vida, lhe salvar, lhe restaurar. Amém? Então, Jesus morreu para salvar todos os seres humanos e nós temos a obrigação de fazer essa palavra conhecida de todos. Amém. E para finalizar aí o que a nossa irmã Cleita estava nos ensinando, a parte final do versículo 16, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então não é uma especificidade de um grupo, é para todos. Para quem crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós vamos convidar aqui o irmão Daniel para cantar mais um hino. E enquanto, após esse hino, nós estaremos partindo para a finalização da lição, para o terceiro ponto. E a irmã Maria Helena vai estar trazendo. O irmão Daniel vai cantar mais um hino. E em seguida, a irmã Maria Helena estará com o terceiro ponto da lição. O terceiro ponto é evangelização local e transcultural, fechando assim a explanação completa desta nossa lição nesta manhã de domingo. Vamos cantar em seguida. A irmã Maria Helena já vem para trazer este fechamento da nossa lição nesta manhã. Em nome de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, santo é o teu nome. Mais uma vez eu saúdo a amada igreja, em nome de Jesus. Amém, igreja? Vamos louvar mais uma vez, porque é muito bom. Toda honra, toda glória, todo louvor, só para o nosso Deus. A glória desta segunda casa será maior do que a glória da primeira. Neste lugar eu darei a paz. Neste lugar eu darei a paz. Neste lugar eu darei a paz. O Senhor está dizendo: e só pelo fato de terem entrado na minha casa, sentirão a minha paz inundar os seus corações. Só quem recebe dá um brado de glória a Deus. Se você pensa que está tudo terminado,
e que tudo acabou. Uma coisa eu te digo nessa hora, que a última palavra do Senhor. Se você se ajoelha e não consegue mais orar, pensa que teus inimigos triunfarão, mas uma coisa eu quero lhe falar. Essa promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Você aí, canta assim, ó. A glória da segunda casa. Tá certo? Ó. Ele está nos esperando. Em qualquer momento Ele vai vir buscar eu, você. Posse da sua bênção hoje aqui. Não está tudo terminado em sua vida. O teu Deus nunca mudou, nem vai mudar. O que promete Ele cumpre, não falha. Não duvides do Senhor. Deus é Deus sem você. E o que é você sem Deus? Nada. O seu elo com o Senhor não foi quebrado. Receba agora esse renovo de poder. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Essa vitória é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode. Só você em casa agora, assim, ó. Você está na primeira. A segunda é mais importante. Saiba disso. Olha, deixa as picuinhas de lado. É momento da gente orar, buscar. Pega a tua Bíblia aí na gaveta, do armário, da estante. O que é que ela está fazendo aí, fechada ou aberta só no salmo? Cheia de poeira. Faz tempo que você não pega na sua Bíblia. Lê, meu irmão, a Bíblia. Escolhe aí um livro sagrado. Conversa com Deus. Mas converse, não só por conversar. Conversa em oração com fé. Clama, busca, ora, se humilha de joelho e diz: Deus, Tu és a minha fortaleza, Tu és o meu socorro. E Deus vai atender a sua mensagem e vai cada vez te abençoar. Creia nisso. Em nome de Jesus, nós estamos aqui para isso. Amém. Saúdo mais uma vez a todos no nome do Senhor Jesus. Nossa participação hoje
para estudar com os irmãos o ponto de número 3 dessa revista, que diz evangelização local e transcultural. Mas eu quero pegar uma deixa aqui da irmã Clayton e usar como introdução. Sei que a nossa hora está avançada. Nossos professores aqui, professoras que nos antecederam foram bastante eficientes, eficazes, eu até diria. Mas eu gostaria de falar isso, que foi algo que Deus colocou no meu coração enquanto ela estava ministrando ali. No primeiro ponto da lição dela, que foi a de número 2, a explanação dela, diz: a extensão da obra expiatória de Cristo tem sido debate ao longo dos séculos, mas especialmente depois da Reforma Protestante. E ele diz que aqui não se pretende fulanizar, né? E eu vou dar nome aos fulanos, porque foi o que eu senti de fazer nesta manhã como introdução. Depois da Reforma Protestante, apareceram 2 teólogos. Eu vou falar 2, apareceram vários, mas eu vou falar desses 2 porque é o que tem dividido de uma certa forma a igreja, né? É o Calvino e o Armínio. E uma certa vez, eu estava aqui saindo do culto na porta da igreja e alguém chegou para mim e perguntou se eu sabia quem era Calvino. E eu, claro que eu sei, eu fui professora de Reforma Protestante e de História da Igreja Cristã, mas eu fiz questão de dizer: eu não quero saber quem é Calvino, eu não quero saber quem é Armínio, porque não vou dizer o nome porque eu estava bem irritada, nenhum camarada desse morreu na cruz, derramou sangue para me salvar. Muito antes desses homens existirem, existiu Jesus Cristo, que foi o Cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo. E eu recebi salvação pela fé, crendo no sacrifício expiatório, no sangue redentivo derramado de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, não quero saber de filosofia, de teologia, de Armínio, nem de Calvino. O que eu quero saber é o que a Bíblia fala a respeito disso, que foi o que a irmã Cláudia falou aqui com muita propriedade. E é esse o nosso foco, irmãos. É isso para quem nós temos que dirigir o nosso olhar. Esses homens não morreram na cruz para nos salvar, por mais bem intencionados que eles sejam. E não foram eles que colocaram a questão da salvação na Bíblia. Foi nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nesses dias difíceis é para Ele, para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé, que nós temos que olhar. Se você tem dificuldade de interpretar certos textos da Bíblia, siga o conselho de Tiago, inspirado pelo Espírito Santo. Tem falta de sabedoria? Peça a Deus, que Deus dá voluntariamente, não coloca em rosto. Está com dificuldade de interpretar, está com dificuldade de entender? Peça discernimento ao Espírito Santo, que Ele vai te dar. E aí você vai entender, não porque é filosofia de Armínio, não porque é teologia de Calvino, mas porque é a revelação do Espírito Santo de Deus para a sua vida. Agora as pessoas têm preguiça de colocar o joelho no chão, têm preguiça de buscar sabedoria de Deus, de buscar discernimento, revelação. Aí acham mais fácil seguir a teologia de fulano ou a teologia de cicrano. Meu conselho nessa manhã é: siga a Bíblia. Está com dificuldade de entender sobre isso ou sobre aquilo? Bota o joelho no chão. O Espírito Santo ainda age na igreja. O Espírito Santo é quem revela a vontade de Deus para você e para mim. É Ele quem nos revela a verdadeira verdade acerca da salvação. Então, fica meu conselho aqui nesta manhã. O que eu vejo nessa visão, né, de eletista, de se eleger uma parte, e uma parte, pelo que eu estou vendo, muito pequena da humanidade. Eu vejo uma visão de Hitler. Mas quem era Hitler? Hitler era uma figura do anticristo. Era um antitipo do anticristo. O que é que Hitler pregava? Hitler pregava que era preciso uma nova ordem, era preciso uma nova raça. Então vamos acabar com a raça humana que existe no mundo. Vamos fazer uma raça especial, vamos fazer uma raça VIP, vamos fazer uma raça elitista. É essa que nós queremos que povoe a humanidade. Isso é visão do anticristo, irmãos. Isso é coisa de Satanás. Vamos abrir os nossos olhos espirituais para essas coisas, porque na verdade Deus morreu, mandou Jesus no mundo para morrer por todos. E se você entender que toda a raça humana veio de um, e esse um foi obra das mãos de Deus,
você vai entender que Deus não tem filhos preferidos, nem pessoas prediletas. Você vai entender que Deus ama toda a humanidade, porque saiu das mãos dele. Ou bom ou ruim, ou seja lá o que for, foi ele quem criou. Seja lá o que foi que essa pessoa se tornou, mas foi criatura das mãos de Deus. E se Deus fosse nos salvar porque nós éramos bons, porque nós éramos especiais, Ele não tinha salvado ninguém, porque a Bíblia diz que esse tipo de gente não tinha aqui na terra, simplesmente não existia, nem o justo sequer. Então Jesus veio morrer por uma humanidade injusta, pecadora, divorciada, distanciada de Deus. Foi isso que Ele fez. E nesse contexto todo mundo está incluído. Preto, branco, negro, mas Hitler não queria saber de preto, de gente com defeito físico, não queria saber de judeu, ele só queria saber de uma raça branca, de olhos azuis, especial, sem defeito. A maneira que ele vai conseguir isso? Nem no inferno, porque no inferno vai ter gente de toda qualidade. Então, o que Deus queria era exatamente o contrário do que Hitler queria e do que alguém que está elegendo aí uma minoria elitista também quer. Deus quer que todos se salvem, que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Paulo diz, olha uma verdade que ninguém pode discutir. Jesus veio ao mundo salvar os pecadores. Jesus disse que bons, que sãos não precisam de médico. Quem precisa são os doentes. Jesus veio salvar os pecadores. E eu, Paulo, me considero o principal deles. E olha que Paulo, com relação a muitos de nós, era muito melhor. Você viu o que ele diz acerca da religião dele, como ele era zeloso, muito melhor do que muitos de nós aqui que nem religião tinha. Então, nós precisamos entender isso, irmãos. Jesus é o Cordeiro de Deus, que foi imolado antes da fundação do mundo, para a salvação de todo aquele que crê. A salvação está estendida, está oferecida a todos. Se nem todos vão aceitar, é uma verdade, é uma realidade. Mas eu não posso dizer que pertenço a um grupo elitista. Eu pertenço ao grupo dos salvos porque eu creio em Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Então vamos acabar com essa doutrina de Hitler, com esse pensamento do inferno, e vamos pregar a salvação a todas as criaturas, porque essa é a nossa obrigação, é o nosso compromisso. Eu comecei colocando aqui que salvação foi um compromisso que Deus assumiu com a igreja, conosco, com os que creem. Claro, porque os que não creem não vão ter salvação, vão ser condenados. Isso não tem nada a ver com discriminação, nem com elitismo. Mas a evangelização é o compromisso que a igreja assumiu com Deus, né? Nós nos comprometemos a obedecer a ordem que nos foi dada. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E nós vamos falar agora de evangelização local e transcultural. E eu vou tentar esclarecer alguma coisa aqui que a revista não colocou de uma maneira muito clara. A revista aqui me parece fazer uma diferença entre evangelização, entre evangelista e missionário. Nós colocamos aqui evangelista, aquele que prega para a sua própria cultura, para pessoas do seu país, da sua língua. E o missionário é colocado como alguém que prega para outras culturas. Seria a missão transcultural. Mas, no meu entendimento, o missionário é um evangelista e o evangelista é um missionário. Por quê? Porque o missionário vai para evangelizar e o evangelista tem a missão também de evangelizar na sua cultura. Então, eu penso que isso é mais uma questão de nomeação, de nomenclatura, que é colocada para a gente decidir, definir melhor essa situação, entender melhor essa situação. Mas, no meu entendimento, você sai daqui, é consagrado a missionário, é reconhecido como missionário, e você sai daqui, pode ser ali para a Argentina, pode ser ali para o Paraguai, atravessando uma ponte, mas você pode pegar um avião, um navio e tal, para ir para países mais distantes, para pregar para outras culturas, para países de outra língua. Eu tenho a impressão que nem o navio, nem o ônibus, nem o avião faz de você um missionário. A mim, o verdadeiro missionário, ele começa no local. Né? E aí eu lembro de uma historinha que eu ouvi há muito tempo, mas é verdadeira, que um indivíduo chegou para o pastor, fazia nada na igreja, né? Sentava no banco,
Acho que nem aleluia, glória a Deus ele dava para economizar palavras. E aí um dia ele chegou para o pastor e disse: pastor, eu vou para a Bolívia, eu quero ser missionário na Bolívia. Era até pertinho, né, no Brasil. Aí o pastor olhou para ele e disse: qual é a motivação que você tem para ser missionário na Bolívia? Ele disse: não, pastor, eu fui revelado. Eu estava sonhando, olhando para o céu, e aí eu vi 3 letras. VPB. Aí eu entendi que Deus estava dizendo: vá para a Bolívia. Aí o pastor disse: eu estou entendendo Deus dizendo assim: vá plantar batata. Porque se você quisesse realmente ser um missionário na Bolívia, você tinha começado a ser um missionário aqui, um evangelista aqui. Eu não tenho notícia que você prega para ninguém. Você não faz nada na igreja. Aí vai ser missionário na Bolívia? É ruim, hein? Então, por isso que eu não faço muito essa separação. Eu acho que se você é enviado para outras missões, para outros países, você primeiro começou em Jerusalém. Que Jesus disse isso, começando em Jerusalém. É o lugar mais difícil da gente evangelizar, e é o lugar que Deus escolheu para nos preparar. Por quê? Porque Jerusalém é onde estão as pessoas que nos conhecem. E evangelizar, testemunhar, não é questão só de boca, de palavra, não. É uma questão de vida, de testemunho. Por isso Jesus disse: comece em Jerusalém, onde as pessoas conhecem a vida de vocês. E aí, pela vida de vocês, pelo testemunho de vocês, elas vão acreditar na palavra de vocês. Você não tem testemunho nenhum em Jerusalém, aí quer ser missionário na França, na China, na Índia. Não dá certo. Jesus disse: comece em Jerusalém, missões locais, depois vai para Samaria, regional, vai para a Judéia, né? Vá para Samaria, e depois vá para os confins do mundo. É isso que está em jogo. E há uma coisa também que a gente não pode ignorar em Lucas, porque evangelização, seja local, seja transcultural, ela precisa de ser acompanhada, né? A vida de quem evangeliza, do evangelista, do poder de Deus. Por isso Jesus disse: antes de ir, você fica, né? Ele envia você para pregar o evangelho a todo mundo, a toda criatura. Mas ele diz: antes ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Porque a evangelização sem a ação do Espírito Santo, como o próprio Jesus mostrou, que o Espírito Santo é quem vai fazer os sinais nos acompanharem e acontecerem, não vai ser eficaz. Ela pode até ser eficiente em alguns momentos, mas ela nunca será eficaz, porque uma coisa depende da outra. Então eles tiveram que ir para Jerusalém, eram cerca de 500, mas quando você lê acerca do relato do derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, capítulo 2 de Atos, você vai ver que só 120 estavam reunidos. Quer dizer, 380 pegaram o beco, voltaram para suas casas, porque a ordem era: fique até. Jesus não disse é com 10 dias, foi com 10 dias, a gente sabe hoje pelo relato. Mas Jesus não disse é com 4 dias, é com 5 dias, é com 10 dias. Por quê? Porque isso é uma questão de fé, de acreditar, de obedecer à ordem do Senhor. Então eu sei que não era fácil, não. Alguém deixou em casa boi, alguém deixou em casa ovelha, alguém deixou em casa as suas obrigações. E aí é o que acontece, né? Começa a pensar na vida material, começa a pensar na subsistência material e tira o foco do espiritual, tira o foco da ordem que Jesus deu. E aí começa a voltar para casa. Olha, na minha concepção, e foi uma coisa que eu recebi como revelação de Deus, não é só uma concepção minha. Então, quando eu estava ministrando sobre isso, foi que teve gente que voltou no 9º dia. Entendeu? Faltava um dia. Mas ele não sabia. Quer dizer, eu acho que quando eles receberam a ordem de Jesus, eles pensaram assim: isso vai acontecer em 2, 3, 4 dias. E aí foram ficando. Ai, 9 dias minhas ovelhas lá, sem ninguém para cuidar. 9 dias meu campo. 9 dias não sei o quê. Não, eu vou voltar, eu não sei quanto tempo. Tem muita gente que está desistindo da volta de Jesus por isso. Está deixando de buscar, de fazer o que o Senhor mandou fazer. Por isso, eu não sei quando é que vem. Ah, meu amigo, se você soubesse quando era que vinha, também tinha que esperar do mesmo jeito. Isso não é uma questão de saber ou não saber, não. Isso é uma questão de fé e obediência àquilo que o Senhor nos mandou fazer. Essa é a questão, esse é o foco. Já faz 2000 anos que Jesus disse: eu vou e volto. E disse que eu venho breve. Está lá nas cartas de Apocalipse: eu venho sem demora. Mas é preciso entender que 1 ano para Deus 1000 anos para Deus é como 1 ano, né? Então, para Deus é 2 dias só. Um dia para Deus é como
1000 anos, né? Então é 2 dias, 2000 anos é 2 dias. Porque Deus é Senhor do tempo, é atemporal. Nós é que nos medimos pelo tempo, mas Deus não. Então nós estamos vendo todas as coisas acontecendo, estamos entendendo que está perto, mas não podemos saber o dia. É por isso que a Bíblia diz, não se prepare, né? É o programa de Davi que diz, mas a Bíblia diz, esteja preparado. Significa, não se prepare de última hora, esteja sempre preparado. Porque o dia e a hora, nem eu, nem você, nem ninguém sabe. O Pai vai tocar a trombeta, né? Não é a sétima, muita gente se confunde com isso, a sétima tem outra função. O Pai vai tocar a trombeta, é a trombeta de Deus, está escrito lá em Tessalonicenses, em Coríntios. O Pai vai tocar a trombeta, e aí na hora que ele tocar a trombeta, Jesus já está prontinho. Jesus não é como a gente, né? A gente está se preparando, Jesus está lá prontinho, preparado, com os anjos para descer. Está só esperando o toque. Então, nós temos que ter esse mesmo padrão de procedimento. Não sei o dia, não sei a hora, não sei quando Deus vai tocar a trombeta. Mas um dia Ele vai tocar. E Jesus vai voltar para nos arrebatar. E nem imagine que se você não estiver vigiando, estiver fazendo exatamente o contrário, como está escrito na Bíblia, nem imagine que você vai subir, não. Vai ficar aqui. Não estou dizendo que você não é salvo, não. Vai passar pela tribulação, vai entrar no reino de qualquer maneira, se você não recebeu o sinal da besta para facilitar as coisas. Mas arrebatamento é isso. É estar vigiando, orando, esperando, preparado para esse dia. Foi a mesma coisa aqui. Quem foi que recebeu? Aqueles outros não eram salvos? Paulo disse que foi visto quando ele subiu de Betânia, do monte de Betânia para o céu, tinha quase 500 irmãos, foi visto cerca de 500 irmãos, talvez até mais de 500. Aquele povo não era salvo? Eu acredito que era. Mas quem foi que recebeu o Pentecostes? Quem foi que recebeu aquela experiência única? Não estou dizendo que não existe Pentecostes hoje, nem que o Espírito Santo continua revestido, não. Continua. Mas daquela forma, daquele jeito, foi naquele dia, foi única. Mas quem foi que recebeu? Quem perseverou em esperar. Quem perseverou em orar. Quem perseverou em obedecer. Você acha que aqueles 120 que ficaram também não tinha coisa em casa, não? As pessoas acham que porque tem alguém que vem para a igreja todo dia, né? Tem uma época que eu vinha toda de manhã aqui para a oração, é porque não tem o que fazer. Não, a gente tem o que fazer igual aos outros. É uma questão de escolha, é uma questão de opção. Né? Então, meus irmãos, a evangelização local e transcultural, diz assim a nossa revista, no Novo Testamento nos mostra que evangelismo e missões são tarefas precípuas da igreja. O livro de Atos destaca a obra missionária e resiste às missões por todos os ângulos e mostra todas as possíveis atividades de um missionário. Atos ressalta ainda o poder do Espírito Santo e a obra da evangelização e as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Evangelização é o ato de comunicar as boas novas da salvação a todas as pessoas por meio de palavras e ações. Foi isso que Jesus fez e foi isso que Ele nos mandou fazer. Vou entrar um pouco aqui na ministração da irmã Keila. Você que é fã, né? Usuária assídua de Facebook, de WhatsApp, vou lhe dar um conselho nessa manhã, seja você crente ou descrente, mas principalmente crente. Deixe de tocar terror pelas redes sociais. Sabe, evangelho é boas novas, é boas notícias. Fale do que é bom. Você sabe que tem muita gente aí morrendo, não é nem por causa do Covid, é por causa do medo, da ansiedade, do terror que as pessoas estão tocando nas redes sociais acerca disso. Você precisa ser um elemento de vida, não de morte. Você precisa cooperar para a vida. Você precisa ser um agente de novas, boas notícias, não de mais notícias. Mais notícias já tem a Rede Globo aí para dar. Deixa isso com ela. Que ela é uma agência de Satanás aqui na terra e todo mundo sabe disso. Está a serviço do reino das trevas. Então seja um agente de uma agência do reino de Deus. Seja alguém que está proclamando as boas novas do evangelho, as boas notícias. Largue de tocar terror nas redes sociais. O povo está precisando disso não. O povo está precisando de ânimo, de esperança, de ter uma fé aumentada em Deus. Eu digo desde o começo dessa pandemia, vou morrer repetindo. Não é vacina, não sou contra a vacina, apesar de não ter tomado. Não é vacina, não é remédio, não é médico
que vai nos livrar de morrer desse vírus, não. É a nossa fé, a nossa confiança em Deus. É isso que nos mantém com a estrutura emocional sadia. É isso que nos mantém com condições de resistir a esse vírus que está aí. Muita gente se pergunta, por que é que gente tão nova morre? Por que é que gente velha escapa? Só tem um diferencial, é a fé. Só quem mantém o nosso emocional sadio é a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Quando nós entendemos que só Deus pode nos livrar e nos guardar disso que está aí. Eu estava ouvindo uma médica de manhã falando, e ela estava dizendo que lockdown não resolve nada, porque você está dentro de casa, mas vem a comida, vem o dinheiro. Então você acaba de alguma forma sendo contaminado. Demora mais, mas é contaminado, porque isso não evita. Eu não sei se ela era crente ou se não era, mas eu como crente vou dizer, a única coisa que evita é você confiar em Deus. Não evita de você pegar o vírus não, que eu peguei, mas evita de você escapar numa boa. Porque Deus está no controle dessa situação. E só quem não tem olhos espirituais é que não vê. É que acha que quem está no controle é os homens, dando ordem, faça isso, faça aquilo, e o vírus. Não, quem está no controle é Deus. E a ordem que eu e você temos de Deus é: anuncie a palavra, a tempo e fora de tempo. Que alguém diga que você anuncia, anuncie. Que alguém diga que você não anuncie, anuncie. Porque você tem obediência em primeiro lugar ao Deus que lhe chamou, e lhe convocou, e lhe vocacionou para ser um missionário, para ser um pregador de boas novas, de boas notícias. O que é que pode nos dar esperança num tempo desse, irmão? Senão a palavra do nosso Deus, senão a fé focada e centrada no nosso Deus. Quer ficar em casa? Fique. Eu não sou contra não, cada um vai viver no seu nível de fé. Mas entenda no nome de Jesus Cristo que isso não vai livrar você de vírus. Entenda que eu e você fomos chamados para cumprir uma missão, uma vocação. E esse é o tempo que mais isso se faz necessário. É quando a igreja está falhando, é quando a igreja está recuando, é quando a igreja está ficando dentro de quatro paredes. É exatamente quando ela mais precisa anunciar as boas novas da salvação, a fé em Jesus Cristo. É quando mais ela precisa discernir e mostrar para o mundo a situação que a gente está vivendo. Eu levo o nome de tudo no mundo que você imagina, de doida, de ignorante, de desobediente. Eu não estou nem aí para isso. Paulo diz que para ele a coisa mais importante era cumprir a vocação dele. Para nós também. A coisa mais importante é a gente cumprir com a nossa vocação. Fomos chamados para quê? Fomos chamados para anunciar. Fomos chamados para obedecer em primeiro lugar a Deus. Esse é o teor do nosso chamado. Então, vamos fazer aquilo que fomos vocacionados. E vamos confiar que Deus é aquele que nos guarda, é aquele que nos protege, é aquele que nos livra, é aquele que nos mantém com vida. A Deus pertence o poder de matar e de dar vida. A Deus pertence o poder de nos manter vivos ou de nos levar para Ele. E como diz Paulo, em qualquer uma dessas situações, eu e você estamos no lucro. Porque Paulo diz que é muito melhor estar com Cristo do que estar aqui. Mas se você está aqui, cumpra a sua missão, cumpra a sua vocação. Se você for para a glória, Deus está lhe chamando para o descanso, para o repouso. Que Ele nos ajude a entender isso. Então, a evangelização é um ato de comunicar boas novas. Não só por palavra, mas também pelo nosso testemunho. Essas coisas são características de uma igreja autêntica e cristã. A nossa visão, que é a visão dos pentecostais, é esse avivamento para nós, ele começa lá em Atos dos Apóstolos. Mas nos dias mais recentes, um reavivamento, ou um avivamento, como a gente chama, começou na Rua Azusa, lá em Los Angeles, com a instrumentalidade de um homem chamado Samuel. Ele foi orientado por Deus para começar esse trabalho lá na Rua Azusa, e Deus começou então a operar milagres, a operar maravilhas, e isso chamou a atenção de toda Los Angeles. Tinha gente que ia, inclusive, por curiosidade, e saía de lá convertido. Porque era uma ação do
Espírito Santo. E foi a partir deste avivamento na Rua Azusa que nós tivemos os missionários, né, assembleianos, que na época não eram batistas, aqui no Brasil, na cidade do Pará, começando este movimento que nós chamamos de movimento pentecostal. Mas, na verdade, o pentecostalismo começou lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, né? Nós chamamos isso de a inauguração da igreja pelo Espírito Santo, né? O batismo da igreja, porque Jesus fundou a igreja, mas o Espírito Santo batizou a igreja, revestiu a igreja. E ele mesmo disse para os crentes daquela época esperarem por isso. Então, a mensagem é a mesma, é necessária ajustar e adaptar as estratégias conforme o costume de cada povo ou grupo étnico. É isso que eu vejo, que tanto o missionário como o evangelista, eles pregam a mesma mensagem. Eles têm o mesmo objetivo, né, de trazer pessoas para Jesus. A única coisa que vai diferenciar em alguns momentos é a estratégia que o Espírito Santo vai aplicar de acordo com a cultura, a necessidade de cada um, né? É isso que ele também está dizendo aqui. Veja como Paulo introduziu a sua pregação na sinagoga de Antioquia, da Psídia. Veja como ele introduziu o evangelho no seu discurso no Areópago, em Atenas, né? A cidade cheia de deuses. Dizem que tinha mais deus em Atenas do que homens, né? E aí tinha um altar ao Deus desconhecido, Paulo aproveitou, foi estratégia. E a partir daquele altar do Deus desconhecido, ele anunciou o Deus onisciente, onipotente, soberano, criador de todas as coisas. Então, são estratégias que o Espírito Santo concede. Num lugar é de um jeito, no outro lugar é do outro, mas a mensagem é a mesma, é o Evangelho de Boas Novas, e o objetivo é o mesmo, salvar os que estão perdidos. O cristianismo não tem o objetivo de padronizar o mundo nem destruir culturas. Sua mensagem, porém, é universal. No dia do triunfo de Cristo e da igreja, cada povo ou etnia se apresentará louvando a Deus na sua própria cultura. Era exatamente o contrário do que Hitler queria, né? Hitler queria só uma cultura, só uma etnia, né? E no dia do arrebatamento da igreja vai ter gente de todos, João, na sua visão do Apocalipse, ele viu gente de toda raça, de toda tribo, de toda língua, de toda nação, louvando, bendizendo e adorando o nome do Senhor. Mas a gente sabe por que Hitler queria aquilo. Porque ele era do anticristo, ele não era do nosso grupo, né? Mas como nós somos do grupo de Jesus, nós queremos que todo mundo, gente de todas as raças, todas as culturas, todas as etnias, estejam lá diante do trono, louvando e bendizendo o nome do Senhor junto conosco. Então, por isso o apóstolo Paulo disse que, sendo livre, ele se fez servo de todos. Se fez judeu para os judeus sem lei, e sem lei para os que não tinham lei, para ganhá-los para Jesus. Ele usou as estratégias que o Espírito Santo foi dando para ele. O desafio hoje, Jesus disse, o campo é o mundo. Ele não disse que o campo era Jerusalém, nem a Judeia, nem Roma, nem a minha cidade, nem o meu país, nem a sua. Jesus não disse para primeiro pregar em Jerusalém. É isso aqui eu discordo. Ele disse que começava em Jerusalém. Esse outro texto que ele está usando aqui diz, tanto em Jerusalém como na Judeia. Quer dizer que não era restrito apenas em Jerusalém. Jerusalém era o começo, né? E depois você precisava ir para os outros cantos. Como eles ficaram só em Jerusalém, Jesus teve que enviar uma perseguição para que eles fossem para a Judeia, para a Samaria e até os confins da terra. Mas o outro texto é bem claro, diz, começando em Jerusalém, e a gente já explicou esse ponto de vista aqui, porque o começo era Jerusalém. Jesus não disse para primeiro pregar, né? Mas ele disse para começar com todas as letras. Depois na Judeia, depois em Samaria, e depois ser testemunha até os confins da terra. Mas mandou pregar tanto em Jerusalém, porque está usando o texto de Atos 1:8, como em Jerusalém, como em Samaria e até os confins da terra. Claro, tinha que pregar nas outras também, mas começava lá em Jerusalém. Isto fala de simultaneidade, do contrário, o evangelho estaria ainda em Israel, confinado entre os judeus. Pois Jesus mesmo disse, porque em verdade vos digo, e aí ele está usando um texto aqui que eu aplico para o final dos tempos, né, para o tempo da tribulação, de percorrer todas as cidades de Israel, sem que venha o Filho do Homem. E ele está falando da evangelização que será feita no final pelos judeus, depois que eles se converterem nos últimos 3 anos e meio de tribulação. E aí eles não vão ter tempo, né? 3 anos e meio, não vão ter tempo de percorrer todas as cidades,
e aí Jesus volta. É isso que o texto de Mateus 10, 23 está se referindo. Que o Senhor Deus nos ajude, que Ele nos abençoe, que nós possamos abrir os nossos olhos para tanta teologia que existe aí, para tanta falácia que existe aí, e nos apegarmos, nos atermos à palavra de Deus. Amém. Louvado seja Deus. Exaltamos ao Senhor pela explanação que tivemos esta manhã. Síntese do tópico 2, a expansão da expiação de Cristo é de caráter ilimitado, isto é, Jesus morreu por toda a humanidade. E do tópico 3, a evangelização local e transcultural é tarefa principal da igreja de acordo com o Novo Testamento. A Bíblia afirma que não existe salvação sem Jesus. Ele mesmo declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Esta é a grande orientação e verdade explícita pelo Senhor Jesus Cristo. Estamos chegando ao final de mais uma manhã de domingo, mais uma lição, mais uma escola dominical de forma online. E no próximo domingo estaremos com a nossa 12ª lição. Nossa 12ª lição, que trará o tema... Trará o tema a urgência do discipulado, né? O tema da próxima lição, no próximo domingo. E hoje à noite teremos mais uma live, né, transmitida a partir daqui da Catedral da Esperança, e esperamos que todos estejam acompanhando. A escala do próximo domingo, da lição número 12, dirigente presbítero Marcílio, no louvor o presbítero Girnaldo, a irmã Thalita Rodrigues, e os professores, nosso irmão Bruno Jefferson, o pastor Arthur Batista e a irmã Keila Cimeia, também trazendo, mais uma vez, a lição do próximo domingo. Nós vamos... Certo. A irmã Maria Helena aqui está avisando que nesta semana estará indo à capital, né? Amanhã, né? Buscar as novas revistas, e dá tempo ainda. Quem quiser adquirir a revista para esse próximo trimestre, pode entrar em contato conosco, a irmã Keila, com qualquer um de nós, para adquirir. Presbítero Marcelo, pastor Davi, né? Pode ir lá no Face e falar conosco, reservando aí o seu exemplar. Amanhã ela já estará indo a Natal, comprar as revistas, com o número já definido. Então, aproveite, você ainda tem hoje para pedir a sua revista, reservar o seu exemplar da próxima revista do próximo trimestre. Vamos ficar de pé, se é questão, vamos orar ao Senhor, encerrando esta escola para a glória de Deus. Eu vou convidar o irmão Adolfo para orar e finalizando assim a escola nesta manhã. Vamos orar, agradecendo, né, por mais uma escola. Você que está em casa, feche seus olhos, fique de pé, né? Por estar em casa, não deixe faltar reverência diante do Senhor. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, queremos te agradecer, Senhor, por mais um dia, por mais uma semana, ó Deus, no período atribulado. O Senhor tem nos dado paz, saúde, confiança em Ti. Queremos te agradecer, Senhor, por mais uma escola dominical, Pai, por mais um aprendizado, Senhor Jesus. Continuaremos de pé anunciando a Tua palavra, Deus, seja pessoalmente, livremente ou virtualmente, mas não podemos parar, Senhor Jesus. Temos que obedecer o Teu ídolo, Deus, imperativo, que é de levar a Tua palavra a toda criatura, Pai. Fica conosco e nos abençoa cada vez mais, ó Deus, que possamos chegar aqui à noite, ó Deus, mais uma vez para cultuar o Teu nome e engrandecê-lo na beleza da Tua santidade, ó Deus. Esta é minha oração em nome de Jesus. Amém.